verso 1 até o verso 6, diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que eu posso fazer por você? Me diz o que é que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, ou uma vasilha de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deite o azeite, ou derrame o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e os enchia, e sucedeu que cheios foram as vasilhas. Disse a seu filho: traze-me ainda mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Agora você vai lá em Mateus, no capítulo 25, onde Jesus fala das virgens prudentes e das imprudentes. Diz o seguinte: o reino do céu será semelhante, versículo 1, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, ou dormiram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Verso 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprem para vocês. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta fechou. Só isso. Temos 28 versículos. Amados, em 10 minutos breves, rápidos, o que tem a ver o texto de Eliseu, que todos nós estamos acostumados a ouvir? O que tem a ver o texto de Eliseu com o texto de Jesus falando da parábola das virgens? A primeira expressão que eu quero destacar no primeiro texto que nós lemos de Eliseu é a expressão vasilha vazia. Vasilha vazia. No segundo texto eu quero destacar a palavra prudência. No primeiro texto, vasilha vazia. No segundo texto, a palavra prudência. Eliseu é procurado por uma mulher que perdeu seu marido, que era profeta, e ela tinha apenas 2 filhos e um balde de azeite, uma vasilha, um balde, não sei o tamanho, uma vasilha, um recipiente. O profeta pede para ela providenciar o que para aquela mulher? Ela fala: você tem que me ajudar, profeta, eu estou passando por dificuldades na caminhada. E nós tememos a Deus. O profeta fala o seguinte: providencie vasilhas vazias, não poucas. Mas o que lhe é útil vasilha vazia? Talvez alguém pergunte: vasilha vazia não resolve o problema de ninguém. Vasilha vazia não mata a fome de ninguém. Vasilha vazia não paga conta de ninguém. Vasilha boa é a vasilha cheia. Cheia de arroz, cheia de feijão, cheia de dinheiro, cheia de saúde, cheia de prosperidade, cheia de bens, cheia de coisas boas. Era isso que o profeta deveria ter dado, uma vasilha cheia. Ele pede para a mulher que não tem nada, mais vasilha cheia de nada. Que incoerência! Parece ridículo, parece até nesse caso com a dor
e começamos a preencher as nossas vasilhas. Já parou para analisar? Já parou para verificar o tempo que nós gastamos com coisas inúteis, supérfluas? Quantas companhias inúteis que nós trazemos para a nossa vida? Quantos hábitos, programa de televisão, amados? O que justifica um cristão ficar 6 horas por dia na frente da televisão? Não tem condições de ser 6 horas de utilidade. Não, mas é tudo informação de utilidade pública. Duvido. Precisamos selecionar e vamos colocar na nossa vasilha sites de internet, amados, falar isso aqui é o dedo na ferida. Mas em todos os sites que eu, Ageu, acesso, quais deles são verdadeiramente úteis? A maioria deles são lixo. Você sabe o que é lixo? Definição de lixo: é todo material ou atividade que é inútil, supérfluo ou perigoso e pode ou deve ser descartado. Então tudo que nós trazemos para a nossa vida precisa passar pelo seguinte filtro: é útil, é importante e é seguro, ou é inútil, ou supérfluo, ou perigoso. Se passar por essa pergunta e bater em algum dos critérios, ou é inútil, ou é supérfluo, ou é perigoso, é lixo. Não tem outra conversa, irmão. Ou é lixo ou não é lixo. Ou quando nós vamos selecionar o que comer, a gente não faz essa seleção. Ou o alimento presta ou não presta. Não existe presta mais ou menos. Não, esse alimento aqui presta para o meu marido, para mim não. Não, isso aqui presta para o meu esposo, para mim não. Não, isso aqui presta para o meu pai, para mim não. Não, isso aqui é a parte da minha sogra, isso aqui é rapidinho aqui, porque isso aqui é a parte dela. Não tem condições, amados. Não pode. Ou é lixo ou não é lixo. E eu quero terminar dizendo que Jesus, quando ele traz a ilustração da parábola das 10 virgens, Jesus ele traz uma seguinte característica para metade delas: virgens prudentes. Você sabe o que é prudência? Dá para pensar que é prudência? Não, eu sou prudente no trânsito, sou prudente nas minhas contas, eu sou um cara prudente. Sabe o que é prudência? Prudência é uma virtude que faz prever. Que faz prever e procura evitar inconveniências ou perigos. Chama-se cautela, precaução. Isso é prudência. Virgens que tinham precaução. Traduzindo, Jesus estava dizendo que haviam algumas noivas que tinham a virtude de prever que o noivo estava voltando e estava a qualquer hora prestes a chegar, sem avisar. Então elas procuravam evitar qualquer inconveniência, qualquer perigo que atrapalhasse o encontro com o noivo. Tiveram cautela, noivas que tiveram precaução. Qual precaução que Jesus disse que elas tiveram? Está lá no versículo 4 do capítulo 25 de Mateus. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as candeias. Apareceu a palavra vasilha lá no texto de Eliseu. Apareceu a palavra vasilha no texto de Jesus. O que eu aprendo com isso, amado? Significa que não basta ter o brilho da candeia, é necessário estar com a vasilha cheia de óleo, necessário a ponto de transbordar para frente, para trás, para todos os lados onde é transportado. Não basta ter um pequeno brilho, é necessário encher essa vasilha, mas muitas vezes para encher, um princípio básico da física, você só pode encher o que está vazio. E o grande desafio hoje da igreja cristã não é encontrar lugares que Deus queira encher. O grande desafio é encontrar pessoas que queiram ficar vazias.
estamos cheios de lixo e queremos jogar nos outros os nossos lixos. Irmão, Jesus está voltando e Ele só vai levar quem está cheio. Esse negócio